Graças a Deus. Meus irmãos, é um privilégio da misericórdia de Deus nós estamos aqui mais uma vez com os irmãos na sede mundial. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui. Abra sua Bíblia comigo, São Lucas, capítulo 5, verso 37. São Lucas, capítulo 5. Vamos ler o 36 também. São Lucas, capítulo 5, verso 36. Vamos ler os dois. São Lucas 5, 36 e 37. Glória a Deus. São Lucas, capítulo 5, 36 e 37. São Lucas é o terceiro evangelho da Bíblia Sagrada. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga glória a Deus. Vamos ler então. São Lucas 5, 36 e 37. E disse-lhes também uma parábola: ninguém tira um pedaço de um vestido novo para o coser em vestido velho, pois que romperá o novo, e o remendo não condiz com o velho. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. Levanta a sua mão, diga comigo: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Fala comigo, fala conosco, através da tua palavra. O homem não é nada, mas a tua palavra é poderosa. Fala comigo, em nome de Jesus. Não o que eu quero ouvir, mas o que eu preciso. Amém. Assentai-vos e louvai a Jesus com as palmas bem forte. Muito bem, meus queridos irmãos, a palavra do Senhor nos traz aqui nesta manhã uma revelação que nós precisamos entender. Quando Deus está tratando com a sua igreja, está falando com o seu povo, num texto bíblico, às vezes nós podemos ter 3, 4 ou várias outras interpretações de um texto. Geralmente Deus está falando com Israel, e no mesmo tempo que Ele está falando com Israel, Ele está falando conosco acerca de alguma coisa que vai acontecer no futuro. E Ele também, certamente, está falando com a sua igreja. Para mim contextualizar, o Senhor mostra um tempo em que se questiona por que os discípulos de Jesus não jejuavam. Somente os discípulos de João jejuavam. E o Senhor Jesus traz uma revelação que chegaria um tempo que Ele seria elevado ao céu. E depois que Ele fosse elevado ao céu e glorificado, aí então os discípulos de Jesus passariam a jejuar também. Mas aqui nós vamos encontrar também a importância extraordinária do jejum, da santificação. E sem nós vivermos uma vida de jejum, de oração e de santificação, nós não conseguiremos ficar de pé na presença de Deus para vencer os últimos dias, que certamente serão piores do que aquilo que nós estamos imaginando hoje em dia. Sem o jejum, sem buscar a Deus, sem a oração,
sem a santificação, nós não viveremos de pé na presença do Filho do Homem. E o Senhor Jesus, Ele começa a descrever uma situação que certamente muitos não entendiam naquela época. O Senhor estava falando de um novo tempo. O Senhor estava falando de um novo testamento. E para Ele falar desse novo testamento, para Ele falar desta maneira, que a graça seria introduzida por Ele. Porque a lei foi introduzida por Moisés, mas a graça e a verdade foram introduzidas por Cristo. O Senhor estava prevendo, antevendo e falando de um novo tempo. E para falar deste novo tempo, Ele está dizendo que não tem como você pegar um remendo novo e colocar em pano velho. Se você pegar um remendo novo e colocar em pano velho, pode ter certeza que vai ficar feio esteticamente. E além do mais, acontece um risco daquela roupa velha se encolher, e o remendo que tem um pano mais novo, ele vai permanecer intacto, e aquela roupa vai se rasgar. Além de ser feio, além de ser antiestético, ainda não tem funcionalidade. Não vai ficar bom aquele procedimento de colocar um remendo novo em panos velhos. E o Senhor Jesus prossegue dizendo que da mesma forma que não é conveniente colocar remendo novo em panos velhos, também não é bom colocar vinho novo em odres velhos. Vinho novo em odres velhos. O vinho, os irmãos sabem o que significa. O vinho é produzido a partir do extrato da uva. É produzido a partir do extrato da videira, o vinho. E o odre? O odre é um recipiente. O odre é algo fabricado a partir de couro, naquela época. E por ser fabricado a partir do couro, o odre, através da fermentação do vinho, ou através mesmo de alguma substância muito forte, o odre poderia se romper, poderia se estragar. Então era necessário que o odre fosse novo. Se não fosse novo, se o odre não fosse preparado por aquele tempo, quando ele entrava em contato com um vinho novo, ele poderia se romper. Ele poderia até mesmo se partir e o vinho sair para fora. É isso que o Senhor está dizendo. Se colocar vinho novo em odre velho, aquela estrutura chamada odre vai se romper. E o odre era utilizado igual um vaso para transportar substâncias líquidas, para transportar água, para transportar vinho e até vinagre. Se colocava vinagre dentro de um odre, se colocava água dentro de um odre. Então, se aquele odre estivesse envelhecido, o risco dele se partir, se romper e começar a vazar água, vazar vinho, ou vazar vinagre, ou qualquer outra substância líquida como azeite mesmo, era muito grande a possibilidade do rompimento. E o Senhor estava dizendo isso, é algo tão natural que alguns de nós poderíamos imaginar. É claro que se colocar uma substância nova num odre velho, existe um risco do odre se rachar. O odre, como eu disse para os irmãos, funcionava como um vaso para transportar substâncias sólidas e substâncias líquidas também. E quando o Senhor Jesus está dizendo do odre, Ele está falando de um tempo, está falando de uma condição, está falando de uma situação em que as pessoas estariam, em que a sociedade estaria. Ele está falando da religiosidade judaica, é verdade, porque a religiosidade judaica, fundamentada nos preceitos de Moisés, fundamentada no legalismo mosaico, certamente, meus queridos irmãos, já começou com um golpe da graça e da misericórdia de Deus sobre a vida de Moisés,
Porque nos 10 mandamentos diz: não matarás. E Moisés, quando começa seu ministério, Moisés, quando inicia a sua carreira como legislador, ou como profeta de Deus, ou como general, ou como comandante, ou como líder supremo da nação, o próprio mandamento que diz: não matarás, Moisés recebe e promulga as tábuas da lei, sabendo que ele já tinha matado alguém. Ou seja, a misericórdia de Deus estava dando um suporte para Moisés, mas no fundo do seu coração, quando ele dizia: não matarás, ele sentia: eu sou hipócrita, porque eu já matei alguém. E a lei de Moisés é uma lei para conduzir a sociedade. A lei de Moisés é uma lei para a sociedade não virar bagunça, mas acabou por se tornar uma religiosidade da hipocrisia, onde se dizia: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. E assim, o judaísmo vem passando por algumas modificações. Surgem algumas traduções da Torá, surgem algumas interpretações da Torá antiga, que vai ser o Talmud, a Midrash, e tantas outras observações dos rabinos, mas a hipocrisia continua ali. E o Senhor Jesus chega exatamente nesse tempo, num período de hipocrisia, num período de engano, de falsa religiosidade, porque muito se fala hoje contra a religiosidade, mas a religiosidade dentro da Bíblia Sagrada, ela é boa, desde que não seja hipócrita. O julgamento pela Bíblia também é bom, desde que não seja hipócrita. Até mesmo uma cristandade é muito boa, desde que não seja hipócrita. Mas infelizmente, nos dias de Cristo, a tônica da interpretação da palavra era hipócrita, a conduta era hipócrita. Então não existia um propósito verdadeiro de se achegar a Deus, mas era o tal do modelo de adoração ou de religiosidade fundamentado na hipocrisia, ou seja, odres velhos. Envelheceu, o sistema envelheceu, a adoração envelheceu, a religiosidade envelheceu. E se estava envelhecido, se estava podre, como é que poderia uma estrutura podre receber algo novo? Ia se romper. É igual um alicerce que está podre. Se um edifício for construído em cima de um alicerce podre, o edifício vai cair, o edifício vai ruir. E o Evangelho de Jesus Cristo não era hipocrisia, o Evangelho de Jesus Cristo não era engano, não era mentira, não era fraudulência, não era falsificação, porque este rapaz chega pregando em Jerusalém, chega pregando na Judéia, chega pregando em Cafarnaum, ele chega pregando em Nazaré, ele chega pregando em toda a Galileia, e ele prega uma mensagem diferente, com autoridade. E quando o alto rabinado, quando o alto sumo sacerdócio, quando o sinédrio percebe a chegada daquele rapaz energético, percebe a chegada daquele rapaz com aquela autoridade, eles começam a pensar em seu coração: é mais um hipócrita que se levantou, é mais um enganador que se levantou no meio dos judeus. Mas acontece que quando ele prega, o paralítico anda, o cego enxerga, o mudo fala, o morto ressuscita, porque o que ele está trazendo não é coisa de homem, de hipocrisia, mas é o poder de Deus através da vida dele. E assim ele chega com vinho novo. A Bíblia Sagrada diz no Evangelho de João, capítulo 1, verso 17, que a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. A lei através de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. O que é a graça e a verdade? Vinho novo. Como é que estava a sociedade judaica daquele tempo? Odres velhos, ou seja, um sistema corroído, um sistema corrompido, um sistema pernicioso, e que estava perto de se acabar. Exatamente nesse contexto que o Senhor Jesus chega, num tempo que o apóstolo Paulo vai chamar na plenitude dos tempos. O Senhor Jesus chega.
O Senhor Jesus chega para estabelecer um novo tempo. E quando nós falamos do vinho novo, a cor do vinho é exatamente a cor do sangue. E é exatamente comparado a um sangue humano, que o vinho novo está sendo representado. E o apóstolo Paulo vai deixar isso bem claro em 1 Coríntios capítulo 11, verso 25. Este é um novo testamento no meu sangue. Este é um novo tempo no meu sangue. Isto é, vinho novo, mas os odres velhos se romperão. Os odres velhos não suportarão. A hipocrisia não vai aguentar. O engano não vai aguentar. O adultério não vai aguentar. O vinho novo precisa ser acomodado em odre novo. Odre velho pelo pecado vai rachar. Odre velho da idolatria vai rachar. Odre velho da mentira vai rachar. O odre velho da política vai rachar. É por isso que eu preciso alertar a igreja brasileira. O vinho novo de Deus está sendo derramado em todo o tempo a partir do estabelecimento da graça. Mas estrutura pecaminosa, estrutura adúltera, estrutura perniciosa não vai resistir. Então o recado de Deus desta manhã: prepare o teu odre, porque está chegando o vinho novo. Prepare a tua estrutura, prepare a tua vida, porque está chegando o vinho novo do céu. Preste atenção. Quando nós interpretamos a Escritura Sagrada e falamos de vinho novo, nós não estamos falando de nenhum modismo. Nós não estamos falando de nenhuma outra movimentação humana para substituir o vinho novo que já chegou. Já chegou. E este vinho novo é o evangelho que Jesus trouxe. Não tem mais nada para vir, exceto o evangelho que ele já trouxe. Ele já estabeleceu. Nós não precisamos de novidade nenhuma que nós possamos chamar de vinho novo, porque o vinho novo já chegou, já veio e já se estabeleceu. Já veio. E nós temos que ter muito cuidado com a interpretação de vinho novo. E muitos estão interpretando vinho novo como uma falsificação da graça. Muitos estão interpretando vinho novo como uma interpretação liberal, ultra, exacerbadamente corrompida da graça. Não é isso o vinho novo não, senhores. O apóstolo Paulo enfrentou este engano de vinho novo quando ele estava entre os Gálatas. E quando ele está escandalizado, ele vai escrever, Gálatas capítulo 1 e verso 6. Eu me maravilho de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Alguém diz, opa, então existe outro evangelho? Então existe outro evangelho? Para outro evangelho, o apóstolo Paulo já rebate, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Se no tempo de Paulo já existia esta tentativa de transtornar o evangelho, dizendo, olha aí, é vinho novo, é coisa nova, está chegando coisa nova. Já se sabia qual era a intenção, não era evangelho coisa nenhuma, era fraudulência, era conspiração, era sabotagem para tentar transtornar o vinho novo. O vinho novo, meus queridos, é um sangue, e ninguém derramou sangue para trazer vinho novo. Não foi Paulo, não foi Pedro, não foi João, nem Tiago, e nem o doutor Lutero, doutor Calvino, não foi nenhum outro teólogo da modernidade. Quem derramou sangue para estabelecer o tempo chamado vinho novo se chama Jesus de Nazaré, que está aqui nesta manhã. Foi ele que derramou sangue para estabelecer um tempo chamado vinho novo. Só ele, ninguém mais. Ele é o Senhor das eras, ele é o Senhor das dispensações,
Ele, somente Ele, que merece toda honra e toda glória, é que pode estabelecer os tempos e as estações. Somente Ele. Glorifica o nome dEle nesta manhã. Se você acredita que Ele é grande, glorifica Ele. O que é o vinho novo? É a cristandade. O que é o vinho novo? É a nossa conduta como cristãos. O que é o vinho novo? É um novo comportamento, é um novo procedimento, é uma nova forma de viver. Isto é um tempo que o Senhor estabeleceu. O vinho novo é a graça, é verdade que é a graça, mas é uma graça provida, amparada e apoiada na verdade, porque a graça veio acompanhada da verdade, e não de forma alguma de qualquer outro tipo de comportamento diferente de verdade. É isso que o Senhor Jesus veio estabelecer: a graça e a verdade. Se o vinho novo é o Evangelho, os odres é o nosso corpo. E o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Quem acredita, levante a sua mão. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Só que acontece que a Bíblia Sagrada diz que nós somos renovados. Somos renovados. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, verso 2, que nós temos uma renovação na nossa mente. Só que essa renovação da nossa mente, ela não é filosófica. Essa renovação da nossa mente, ela não é emocional. Essa renovação da nossa mente, ela tem que ser promovida pelo Espírito Santo. E se a nossa mente não for renovada pelo Espírito Santo, infelizmente, o nosso odre vai envelhecer. Vai envelhecer a cada dia que passa, nós nos tornamos mais velhos. Você pode olhar no espelho, você pode comparar com as suas fotografias. A cada dia que passa nós nos envelhecemos. E se nós não formos renovados, o nosso entendimento não for renovado pelo Espírito Santo, o nosso corpo, o nosso odre, o nosso templo envelhece também. E quando a gente menos espera, nós, mesmo crente dentro da igreja, seja pastor, seja presbítero, seja líder, seja o que for, se nós não formos renovados pelo Espírito Santo de Deus, essa nossa estrutura corpórea, chamada corpo humano, e a qual eu me refiro como odre, ela se envelhece. E sabe o que acontece com um crente quando ele se envelhece? Ele começa a pensar que nada é pecado mais. Ele já não tem diferença mais de um traficante, não tem diferença mais de um bandido, não tem diferença mais de um político mentiroso, não tem diferença mais de um pecador errante sem Deus no mundo, não tem diferença nenhuma. E esta é a vontade de Satanás para o crente, esta é a vontade do diabo para a igreja, que nós venhamos na igreja participar da Santa Ceia, que nós venhamos pregar, que nós venhamos cantar, que nós venhamos fazer a obra de Deus com a vida envelhecida, com uma vida ímpia, com uma vida dupla, tripla, quádrupla, na igreja como crente, na igreja cantando, pregando, fazendo a obra de Deus e despachando as atividades religiosas, mas lá fora, adúltero, mentiroso, enganador, profano, lascivo, blasfemo, enganador igual Esaú, e que está brincando com a santidade de Deus. Sabe por que que isso acontece? É porque o odre está velho, é porque o odre envelheceu, e não cabe vinho novo dentro desse odre. E se o odre é o nosso corpo, se o odre é a nossa espiritualidade, Deus manda eu te perguntar: o vinho novo em forma do cálice vai ser ministrado nesta manhã. Você está preparado para tocar no corpo e no sangue de Jesus? E se você me responde: pastor, a minha vida está complicada, eu não sei o que fazer, Deus está te dando um renovo
renovo aqui hoje. Deus está tocando na tua vida aqui hoje. Você precisa ser renovado. Você precisa ser renovado. Não pode colocar vinho novo em odres velhos. Não pode. Se o nosso corpo é um odre, para nós participar da Santa Ceia do Senhor, nós temos que estar no mínimo renovados. Renovados. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 6 da apostasia generalizada. E os apóstatas de Hebreus capítulo 6, infelizmente, estão desqualificados para arrependimento. Eles não podem ser renovados para arrependimento. O diabo quer tirar a ortodoxia da igreja. O diabo quer tirar o arrependimento do coração do pecador. E o diabo quer tirar a necessidade dos crentes se humilhar e se arrepender. O diabo quer que os crentes pensam que lá no céu é um oba-oba, que todo mundo vai entrar lá através de uma arrebentona ou de uma oferta, de uma promoção, de uma liquidação, que daqui a pouco Deus vai anistiar Adolf Hitler, daqui a pouco Deus vai anistiar Napoleão Bonaparte, Gengis Khan, e daqui a pouco é perigoso Deus anistiar até a Satanás através da falsa doutrina do universalismo. Meus queridos, não é assim, não é desta forma. Você sabe que se você não chegar no horário para prestar um concurso público, você fica do lado de fora. Você sabe que se você não se adequar às normas da empresa que você trabalha, você vai ficar de fora. Da mesma maneira, se você quiser entrar no céu, você tem que estar santificado. Se você quiser participar das coisas de Deus, o teu odre tem que estar renovado. Senão você não está capacitado, não está qualificado nem para tocar no corpo e no sangue de Jesus nesta manhã. Olha aqui para mim, me escute, me escute. Se você porventura está com odres velhos, e você não pode receber vinho novo no odre velho, se o teu corpo está corroído pelo pecado, pela iniquidade, pela vaidade, pelo mundanismo, se você está desta forma e você reconhece que não pode receber o vinho novo porque o teu odre está velho, e você sente receio, talvez até vergonha e temor de tocar no corpo e no sangue de Jesus, você se sente indigno de participar da Santa Ceia aqui, eu quero que você me responda. Se você se sente desqualificado para participar da Santa Ceia aqui nessa manhã, será que você está preparado para participar das bodas do Cordeiro? Se aqui você sente que você é incompatível, imagine as bodas do Cordeiro. Vinho novo em odres novos. Fiquem de pé, por favor. Vinho novo em odres novos. Aleluia. E vou dizer mais: o mundo vai de mal a pior. Satanás está promovendo toda a sua arruaça, e ele vem para roubar, matar e destruir. Roubar, matar e destruir. Roubar a finalidade do outro, matar a funcionalidade do outro, e finalmente destruir o outro. Mas em contrapartida, Jesus veio para dar vida, e vida com abundância. Jesus quer derramar abundância de vinho novo aqui nesta manhã. Receba a presença de Deus aí agora. Feche os teus olhos, levanta a sua mão. Diga: meu Deus. Fala: meu Deus. Mais forte, diga: meu Deus. Meu Deus, renova o meu odre. Meu Deus, renova a minha estrutura, porque eu quero receber mais do vinho novo. Todos dando glória, 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 glória. Levanta a voz, levanta a voz, levanta a voz. Levanta a voz, levanta a voz.
Levanta a voz. Aleluia.